Nas margens sagradas do rio Ganges, na cidade atemporal de Varanasi, caminharam ao longo dos séculos inúmeros santos e sábios. Poucos, no entanto, deixaram uma marca tão indelével e enigmática na memória coletiva quanto a figura monumental de Trailanga Swami. Com um corpo que pesava mais de 140 quilos e uma vida que, segundo os relatos, se estendeu por quase 300 anos, ele era uma presença que desafiava a lógica e a própria compreensão da existência humana. Conhecido como o Shiva ambulante de Kashi, sua vida não foi uma de pregação, mas de demonstração viva. Ele foi a personificação da filosofia Advaita Vedanta, a prova de que a consciência humana, quando totalmente realizada, transcende todas as limitações do corpo e da mente. A jornada deste extraordinário yogi começou em 1607, na cidade de Vizianagaram, em Andhra Pradesh, em uma piedosa família brahmane. Nascido com o nome de Shivarama, ele demonstrou desde cedo um profundo desinteresse pelas atividades mundanas e uma forte inclinação para a vida espiritual. Seu pai, Narasingha Rao, faleceu quando ele tinha cerca de 40 anos, um evento que aprofundou ainda mais sua busca interior. No entanto, um voto sagrado o prendia ao mundo: sua profunda relação com sua mãe. A ligação de Shivarama com sua mãe, Vidyavati Devi, era o pilar de sua juventude. Ela, uma devota fervorosa do Senhor Shiva, nutriu a espiritualidade do filho. Vendo a devoção e o desejo de renúncia de Shivarama, mas também dependendo de seu cuidado, um pacto foi selado entre eles. Ele prometeu solenemente que cuidaria dela com total dedicação até o fim de seus dias, e somente após sua morte ele abraçaria a vida de um sannyasin, um renunciante. Shivarama cumpriu sua promessa com uma devoção exemplar. Durante anos, ele viveu com sua mãe, servindo-a e realizando suas práticas espirituais em casa. Vidyavati, por sua vez, reconheceu a grandeza espiritual de seu filho. Em seu leito de morte, em 1669, com Shivarama, já com 62 anos, ela lhe deu sua bênção final, liberando-o de seu voto e incentivando-o a seguir seu verdadeiro chamado. Após realizar os ritos finais para sua mãe, Shivarama deixou sua casa para sempre. Ele encontrou seu guru, Bhagiratananda Saraswati, e foi formalmente iniciado na ordem monástica de Shankara, recebendo o nome de Swami Ganapati Saraswati. Sua abordagem espiritual era a da mais pura e intransigente Advaita Vedanta, a filosofia da não-dualidade. Para ele, não havia separação entre a alma individual, Atman, e a realidade última, Brahman. O mundo era uma manifestação da consciência única e o objetivo da vida era realizar essa identidade. Sua prática para atingir essa realização foi a tapasya, uma austeridade ascética de intensidade quase inimaginável. Ele passou anos em meditação solitária, viajando por locais sagrados e submetendo seu corpo a provações extremas para erradicar qualquer vestígio de apego ou identificação com o físico. Por fim, ele se estabeleceu em Varanasi, a cidade sagrada de Shiva, o lugar onde a vida e a morte dançam abertamente nas margens do Ganges. Foi lá que ele se tornou conhecido como Trailanga Swami, um nome que indica sua maestria sobre os três mundos, ou lingas, corpo, mente e causal. Em Varanasi, sua presença era impossível de ignorar. Ele vivia nos ghats, as escadarias que levam ao rio, principalmente em Manikarnika e Dashashwamedh Ghat, muitas vezes completamente nu. Sua nudez não era um ato de exibicionismo, mas a expressão máxima do desapego, o estado de um avaduta, alguém que vive em um estado de consciência tão elevado que está além de todas as convenções sociais e dualidades, como uma criança inocente diante da Mãe Divina. Ele frequentemente observava um voto de silêncio, Mauna, e seu principal ensinamento era sua própria existência, um testemunho vivo do poder do yoga. A vida de Trailanga Swami
está repleta de relatos de milagres ou siddhis, poderes yogis que demonstravam seu completo domínio sobre as leis da natureza. Essas histórias, transmitidas por testemunhas oculares e registradas em hagiografias, formam o cerne de sua lenda. Um dos contos mais famosos é o do veneno. Um cético, querendo expor o Swami como uma fraude, ofereceu-lhe um balde de chuna, uma solução cáustica de cal usada na construção, em vez do iogurte que ele costumava aceitar. Sem hesitar, Trailanga Swami bebeu todo o conteúdo. O homem esperava vê-lo agonizar, mas o yogi permaneceu perfeitamente sereno. Pouco tempo depois, o Swami urinou no balde vazio do homem que, para seu espanto, se encheu de um líquido perfumado e doce, como se para demonstrar seu poder de transmutar substâncias. Outro poder frequentemente demonstrado era o controle sobre o peso de seu corpo. Se alguém tentasse movê-lo contra sua vontade, ele poderia se tornar tão pesado que dezenas de homens não conseguiriam tirá-lo do lugar. Um poder conhecido como Garima Siddhi. Em outras ocasiões, ele se tornava leve como uma pluma, Lagima Siddhi. Ele era frequentemente visto sentado na superfície do Ganges, meditando por dias a fio como se estivesse em terra firme, ou desaparecia sob as águas por longos períodos, emergindo completamente seco. Essa exibição de poderes sobrenaturais inevitavelmente o colocou em conflito com os soldados ingleses que governavam a Índia na época. Para a mentalidade racional e vitoriana dos britânicos, um homem nu, com quase 150 quilos, sentado em público, era um ultraje à moral e à ordem pública. A polícia de Varanasi o prendeu várias vezes por atentado ao pudor. No entanto, prendê-lo provou ser uma tarefa fútil. Após ser trancado em uma cela de prisão, ele era misteriosamente encontrado meditando no telhado do prédio, com as portas e janelas ainda trancadas por dentro. Após várias tentativas frustradas, o magistrado da cidade, perplexo, concluiu que as leis humanas não se aplicavam a Trailanga Swami. Ele emitiu uma ordem especial, concedendo ao yogi total liberdade para andar por Varanasi como quisesse, livre de qualquer interferência policial. A estatura espiritual de Trailanga Swami não atraiu apenas a curiosidade das autoridades, mas também a reverência de outros grandes sábios de seu tempo. Um dos encontros mais significativos foi com Sri Ramakrishna Paramahamsa. Em 1868, durante uma peregrinação a Varanasi, Ramakrishna fez questão de visitar o Shiva ambulante. Ele o encontrou em Manikarnika Ghat e o reconhecimento foi imediato. Embora Trailanga Swami estivesse em seu voto de silêncio, a comunicação entre os dois mestres foi profunda. Ramakrishna mais tarde descreveu o Swami como um verdadeiro Paramahamsa, uma alma realizada da mais alta ordem, e afirmou que ele era, de fato, uma manifestação do próprio Senhor Shiva, vivendo em um corpo físico para o bem da humanidade. Ele também teve interações com outras grandes figuras espirituais, como Lahiri Mahasaya, o pai do Kriya Yoga, na era moderna. Paramahansa Yogananda, em sua autobiografia de um yogi, relata como Lahiri Mahasaya conheceu o Swami e como este, através de um milagre, materializou um instrumento perdido de Lahiri Mahasaya para demonstrar o poder da mente sobre a matéria. Trailanga Swami confirmou a importância da missão de Lahiri Mahasaya, que era ensinar o Kriya Yoga para os chefes de família, mostrando que a vida espiritual não era exclusiva dos monges renunciantes. Apesar de seu frequente silêncio, Trailanga Swami deixou alguns ensinamentos concisos que refletem a profundidade da filosofia Advaita. Ele ensinava que o mundo é uma doença crônica e o desapego é o remédio. Ele afirmava que o desejo é a causa do sofrimento e a raiz da reencarnação, e que a libertação só é alcançada quando todos os desejos são extintos. Para ele, a verdadeira peregrinação não era aos locais sagrados, mas ao templo do próprio coração, onde a verdade reside.
Seu maior ensinamento, no entanto, era a sua vida, uma demonstração de que o ser humano é, em sua essência, o Atman imortal, livre, onipotente e onisciente. Em dezembro de 1887, com quase 280 anos, Trailanga Swami decidiu que era hora de deixar seu corpo físico. Ele informou a seus discípulos mais próximos sobre sua intenção e deu instruções para seu Mahasamadhi, a partida consciente de um yogi. Ele pediu que uma grande caixa de madeira fosse construída. Nos seus últimos dias, ele sentou-se dentro dela em postura de lótus. Após dar suas bênçãos finais, a tampa foi fechada e selada. Conforme suas instruções, a caixa foi levada em uma procissão solene e submersa nas águas do Ganges em Manikarnika Ghat, o local sagrado da cremação. Foi um Jal Samadhi, um sepultamento na água, reservado aos santos de mais alta realização. A vida de Trailanga Swami transcende a biografia comum e entra no domínio do mito e da lenda. Para o cético, suas histórias são contos exagerados. Para o devoto, são a prova do poder ilimitado do espírito. Independentemente da perspectiva, sua figura imponente e silenciosa permanece um símbolo da busca humana pela transcendência. Ele foi um oceano de espiritualidade em um corpo humano, um enigma vivo que caminhou sobre a Terra para nos lembrar que as fronteiras da realidade são muito mais vastas do que a nossa mente limitada pode conceber.